E aí galera, beleza, beleza? Aqui é Leonardo de novo, da Leo Models. O último vídeo que a gente fez, eu mostrei para vocês aqui uma ME17.5.24 e essa aqui é uma .20. Só que essa aqui tá com o kit completo, painel, a chave, tudo certinho. Então a gente vou tentar mostrar aqui para vocês o kit funcionando completo e podendo dar mais rotação e montar um pouquinho também do scanner aqui funcionando na central, certo? Já está tudo prontinho. A gente escolhe logo o tipo de RPM, né? Vou tentar mostrar aqui para vocês. Tá um pouquinho ruim por causa da claridade. 62. Escolheu a rotação certinha, que é essa daqui. E sensor pronto. Tá marcando já. A gente vai ligar aqui a chave da ignição. Já começou até a funcionar, certo? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: esse aqui, o TBI armou e desarmou. Aí tem que deixar sempre em média de 3.8, 3.7, porque senão o TBI arma e desarma. Vou mostrar aqui, tentar ligar e desligar aqui. Ele tem que dar uma reguladazinha bem legal nele aqui para ver se consigo funcionar. Pronto, agora foi. Senão esse TBI não aceita. Porque na verdade esse TBI aqui é do 1.6, certo? É aquele abrindo e fechando normal aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês também a velocidade do carro. Deixa ele paradinho aqui para ver se ele... Aqui é a velocidade do carro. Tudo funcionando certinho, tá vendo? A RPM aqui, aumentar um pouquinho a RPM. Diminuir, aumentar. Tá mexendo assim porque eu dei uma batidazinha assim sem querer, tá mexendo no TBI também. Então vou deixar na média de 2.000. O TBI desarmou porque eu fiquei mexendo muito na RPM e ele acaba desarmando, certo? Isso é normal. Aqui tá vendo que o bico tá sem carga. Se eu colocar aqui fica com carga. Aqui é a sonda lambda 1, essa de baixo é a sonda lambda 2. Aqui é a temperatura, vou botar o diagnóstico, vou botar aqui o diagnóstico. Certo. Vamos ver o data stream. Aqui é a temperatura da água, que é o 64, a gente mexe aqui. Espero que você consiga ver aí no vídeo. Tem 89, 100. Pronto, aí a ventoinha vai armar os 2 pinos aqui. Pronto, armou uma, outra. A temperatura está marcando aqui. Se aumentar um pouquinho mais, ela aumenta também aqui. Tá ficando um pouquinho lenta de subir. Não subindo aí. Aqui o combustível também está marcando, tudo certinho. Estão vendo aqui a velocidade, ela já está 8.4 km já rodado. Vai descer temperatura. O map 93, se a gente mexer aqui no map, altera também. A RPM não sei porque não mostra, a velocidade está em 29. Uma subida aqui para mais ou menos 60, 57 aqui. Temperatura do ar tem 14 graus. Vou botar 60 graus, pronto. O pedal acelerador também. O TP não aparece que o TB já desligou. A sonda é quase 30 as duas. A sonda, esse aqui é isso mesmo. Aumenta o valor da sonda.
Diminui o valor da sonda. Na verdade está variando as duas porque são duas sondas nesse carro. Tá vendo? São duas sondas aqui. Aí se você desligar, se eu desligar uma aqui, eu desligar uma, aí você vai ver que uma fica oscilando aqui, ó. Tá só oscilando só a segunda aqui agora, tá vendo? A primeira ficou travada em 450. Colocar esse aqui na mão só é meio complicado, mas consegui. Agora os dois estão iguais, né? Isso daqui é o tempo que está ligado, já 250 segundos, está ligado no motor. Bom, por enquanto a voltagem da bateria tem umas coisinhas assim que não tem pressão barométrica, 90. Bom, por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Vou diminuir a temperatura aqui, a gente desliga a ventoinha, baixa a temperatura lá no painel, tá? Bom, valeu galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Só mostrar aqui agora, aqui, ó. Desliguei a chave, tirei a chave da ignição, vai aparecer safe aqui no painel, esse painel com safe. Vou dar rodação, ele pulsa bico, bobina. Era para aparecer o safe, tem que esperar mais um tempinho desligado. Liga agora para ver. Ele não pulsou, tá vendo? Apareceu o safe. Era para ter aparecido o safe aqui, mas não está aparecendo. De qualquer forma, ele está codificado, ou seja, não está pulsando. Só vai pulsar de novo que a gente botar a chave no lugar. Desliga a chave. Agora liga. Aí já ligou. O bico é a movimento, tá vendo? Tudo certinho, valeu galera, até a próxima aí. Curte o vídeo aí. Obrigado pessoal que tá falando bem dos vídeos aí, valeu, obrigado.